Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje nos convida a algumas coisas e o primeiro ponto é manter a reflexão que a gente fez no último domingo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para cada um de nós? Percebam que no final do Evangelho, os discípulos perguntam: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aqui uma coisa muito importante, porque isso ainda hoje é motivo de dúvida, de questionamentos. Jesus é um homem? Para nós, eu volto a dizer isso daqui porque é muito importante, para nós isso tem que estar muito claro. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Jesus é homem, sim. Jesus nasceu do ventre de Maria, filho de Deus Pai. Ele assumiu a condição humana. Para que Jesus assumiu a condição humana? Ele não é Deus? Ele assumiu a condição humana para nos resgatar. Era o preço a ser pago pela nossa salvação. A doação do Filho de Deus, a doação gratuita e legítima, o sacrifício perfeito. Desde então, não se faz necessário sacrifícios a Deus, porque o único sacrifício já foi realizado. Esse é o primeiro ponto. Jesus, sim, é homem, mas não podemos esquecer da outra vertente. Jesus é Deus. E isto é uma verdade. Jesus, ele nos revela o Pai, revela as coisas do Pai e diz claramente no Evangelho: eis que eu vim para fazer a vontade do Pai. O Pai e eu e o Espírito somos um. É o Deus Trindade. Dito isso, uma solicitação a Jesus é feita no Evangelho de hoje. Olha como os discípulos, eles foram muito honestos com Cristo. Existiam pescadores entre os discípulos, todos nós sabemos. Eles já estavam acostumados com tempestade, com adversidades em alto mar, mas ainda assim eles ficaram com medo. Então a gente percebe que esse evento que eles passaram era algo mais intenso do que suas grandes dificuldades. E aqui abre para cada um de nós um ensinamento que é fruto da confiança em Deus. A gente sabe, cada pessoa tem um limiar, por exemplo, para a dor. Então, a dor,
ela é sentida de modo diferente para cada pessoa. Mas, em geral, nós sabemos o nosso limite para a dor, nós sabemos os nossos limites, nós sabemos até onde conseguimos ir. E aqui o Evangelho de hoje narra uma situação que claramente extrapola os limites, extrapola as capacidades daqueles discípulos. Só que eles têm Jesus com eles. E nós? Aqui é um convite muito grande para nós não nos afastarmos de Cristo. E não quer dizer que a gente vai chegar ao ponto de não darmos conta mais. Mas podemos chegar. Obviamente, se a gente fizer uma leitura da vida, é bem provável que a gente vai chegar, e não só uma vez, mas várias vezes. E aí entra a questão: se eu já não posso, se eu não sou capaz, com Cristo eu dou conta. Com Cristo eu ofereço, eu suplico a Ele, eu falo: Senhor, salva-me, eu estou perecendo. Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, a situação ficou maior do que eu. Senhor, eu luto. Não vou me entregar fácil, aliás, não vou nem me entregar. E aqui eu digo entregar a nossa vida. Nossa vida pertence a Deus. Mas eu preciso do seu auxílio. Preciso de Ti, Senhor. E obviamente Jesus, Ele vai equilibrando a nossa vida. Ele vai nos dando condições de superar os obstáculos. Agora, por que Jesus está dormindo e aguarda a solicitação dos discípulos? Porque Jesus, Ele não interfere naquilo que Ele não é convidado. E percebam que nem mesmo quando é algo óbvio para aqueles que estão com Ele. Então, aqui um grande ensinamento também. Nós estamos caminhando com Jesus, estamos. Jesus vê as nossas dificuldades, vê. Mas se nós não pedirmos a Deus para nos auxiliar, se nós não rasgarmos o nosso coração, se nós não reconhecemos que precisamos de Cristo, Ele vai continuar ali conosco. Mas Ele não vai intervir naquilo que nós queremos dar conta sozinho ou que achamos que damos conta sozinhos. Jesus, Ele sempre vai respeitar a nossa liberdade. Por isso, essa necessidade da intimidade com Ele, de passar a conversar com o nosso Senhor, de entregar a nossa vida a Jesus. Faça essa experiência, passe a entregar a sua vida para Jesus. E uma coisa muito útil, para de achar que dá conta. Assuma a sua condição de 100% necessitado de Cristo. Entregue tudo para Ele. Cuide das coisas de Deus, cuide da sua vida, mas entrega tudo. Não faça a menor coisa sem Jesus. A gente fazendo assim, a gente tem maior assertividade. A gente fazendo assim, a gente tem paz. A gente fazendo assim, de modo muito especial, nós temos a certeza de nunca darmos nenhum tipo de passo sozinhos.
Jesus, ele nos conduz. Jesus, ele quer caminhar conosco. Mas ele não nos retira o dom da liberdade. Deus queira que nós não precisemos passar por ventos muito fortes, por tempestades ameaçadoras para solicitar o auxílio dele. Se for assim, tudo bem, porque o mais importante é estarmos em comunhão com Cristo. Mas que a gente tenha a graça e tenha a constância de nos ofertar para Jesus a todo tempo. Nos tempos bons, nos tempos ruins, não esqueçamos de Cristo. Jesus, está tudo dando certo, está tudo legal. Vem caminhar comigo, Senhor. Vem fazer parte da minha alegria. A minha alegria também pertence a Ti. Eu te entrego ela, eu te confio ela, Senhor. Nas dificuldades, nas adversidades, é mais fácil. É mais fácil gritar socorro a Deus. Por quê? Porque ali fica latente que nós necessitamos dele, porque a gente já não está dando conta mais. Mas vamos avançar a nossa fé. Quando Jesus diz, por que tendes tanto medo? É quase como se ele dissesse assim, mas vocês não estão comigo o tempo todo? Por que a agonia? Porque se nós estamos com Jesus a todo tempo, quando vem a tempestade, a gente sabe que ele está conosco. A gente já tem essa confiança, a gente já tem essa experiência com Jesus. Por isso a indignação de Jesus. Jesus não ficou indignado porque ele acalmou aquela situação. Não. Jesus ficou, naquele momento, indignado por perceber que os seus discípulos não estavam tendo uma experiência concreta com ele. A intimidade, também falamos isso. Nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos saber quem é o nosso Deus que está do nosso lado. E sabendo disso, a gente atravessa a calmaria, a gente atravessa os bons ventos e a gente atravessa nossos momentos de dores, nossas noites escuras, nossas tempestades. O importante aqui é sempre estarmos com Deus. Querido Jesus, venho aqui te pedir que o Senhor nos dê essa graça de caminharmos na Tua presença, de entregarmos qualquer situação a Ti, de fazermos da nossa vida uma experiência concreta e uma experiência plena contigo. Que nós não nos afastemos de Ti em nenhum momento e possamos ter essa graça de vivermos desde aqui até a eternidade na Tua presença, contigo. Precisamos de Ti, Senhor. Jesus, fica conosco. Necessitamos de estar assim, bem colados. Necessitamos dessa intimidade, Jesus. Dá-nos a graça de efetivamente sermos Teus amigos, sermos quem cumpre a Tua vontade, a vontade do Pai. Muito obrigado, Jesus. Não permitais que afastemos de vós. Amém.